chamo Caio Guedes, eu sou natural de Soure, da Ilha do Marajó, e venho desenvolvendo atualmente um trabalho de instrumento artesanal, que aqui o foco no caso é o banjo artesanal utilizado no carimbó. E o meu primeiro contato com a música foi há bastante tempo atrás, entre meus 9, 10 anos mais ou menos, com o grupo de carimbó Tambores do Pacoval. Foi uma iniciativa da ANPAC na época, que tinha como intenção reunir os mestres de carimbó aqui de Soure, né, do município, para voltarem a tocar, porque eles já estavam, né, bem parados já nesse tempo e pouco exercitavam a música. Foi uma iniciativa que deu super certo. A gente conseguiu reunir vários mestres, incluindo o mestre Jiquinho e o mestre Regatão, que eram quem conduziam a roda de carimbó. Então, a partir daí eu comecei a participar mais dos eventos e cada vez mais conquistando meu espaço no grupo, na roda de carimbó. E já quanto aos instrumentos de corda, realmente, que é o meu foco atualmente, que eu toco, já veio um pouco depois. Meu primeiro instrumento de corda na qual eu tive contato foi o violão, e eu comecei a praticar depois de umas oficinas e comecei a realmente me interessar, e é um instrumento que eu pratico até hoje. E com o banjo também foi um pouco diferente, porque era um instrumento que a gente pouco utilizava no grupo, né? Os mestres lá, eles tocavam mais violão, eles tocavam carimbó no violão. Então era um instrumento que fazia falta pra gente, e aí eu vi aí a oportunidade de começar a aprender. E foquei em aprender, comecei a estudar e fui desenvolvendo as técnicas, porque eu já tinha um pouco de experiência com violão, né? Violão e contrabaixo também que eu tocava. Então foi um pouco mais simples a minha passagem para esse instrumento aqui que eu estou segurando. E depois disso veio a curiosidade da confecção, que veio a partir de alguns intercâmbios que a gente fez com o pessoal. Às vezes a gente ia para Belém e outras vezes o pessoal de lá vinha tocar aqui, especificamente o pessoal de Coraci, lá do carimbó urbano. E quando eles vinham, eles sempre traziam os curimbós e banjos artesanais. E foi aí que eu vi e despertou esse interesse em mim por fazer esse instrumento, né? Eu olhei e falei, pô, que legal, que massa. Eu acredito que eu consigo fazer isso. Até porque a gente já tinha um trabalho com a madeira aqui, com o entalho, então eu só fiz adaptar para os instrumentos musicais, para o banjo especificamente. O banjo, num contexto histórico, ele é importantíssimo no carimbó, a formação do carimbó em si, na música mesmo, no som que a gente ouve, porque ele é o responsável pela harmonia, é o que vai casar com a letra e com os outros instrumentos musicais que complementam esse ritmo. Bom, o processo de fabricação do instrumento ele surge a partir da coleta da madeira. E eu opto sempre pelo reaproveitamento, por coletar a madeira e aproveitar o máximo que eu posso dela e aplicar nessa peça, nesse instrumento musical. O processo de fabricação desse braço para dar as formas e deixar com uma cara de instrumento começa com a gente riscando a madeira e desenhando o formato de braço que a gente vai querer. E a partir daí a gente começa uma fase de meio que um entalho na madeira. A gente vai cortando, vai serrando e vai dando as devidas formas para ficar legal. E a partir daí surge meio que um pré-acabamento que a gente faz com a lixa,
para poder dar uma modelagem melhor na peça, ela ir ficando mais parecido com o resultado final depois. Para o corpo, para o aro, que é a parte onde fica a caixa acústica concentrada aqui dentro dele, eu utilizo a panela de pressão, que também faz parte de um reaproveitamento. A maioria que eu consigo são panelas que iam ser descartadas, iam levar para o lixo, e eu estou utilizando para fabricação de banjos. E funciona muito bem, é muito legal. O alumínio ele ressoa muito bem o som, ele tem uma vibração legal, e eu acho que fica legal no carimbó também. E a partir daí a gente já tem meio que 70% do caminho andado. A partir que o braço já foi feito, já foi montado, a gente parte para a estrutura de dentro do instrumento, que é onde vai surgir toda uma atracação para que esse aro fique preso e bem fixado, que vai receber muita tensão das cordas quando esticar, por isso ele tem que estar bem preso, tem que estar bem feito. E a partir daí a gente começa a fixação do aro, da panela de pressão. Depois que ela estiver cortada já no formato, nas medidas, a gente vai fazendo esse processo. Essa peça aqui que vocês estão olhando é uma peça também que é fundamental para a tracação do aro. Uma peça de madeira inteiriça. Isso aqui, no caso que eu estou utilizando, se chama jaqueira, uma madeira muito bonita e leve e ideal para esse trabalho aqui. E nela ela é atracada no braço do instrumento, que vem desse ponto até esse ponto. Ele atravessa o meio do instrumento, desse ponto a esse. E nele é atracada essa peça de jaqueira, atracada sempre com um parafuso reforçado, resistente, com polca dos dois lados, para ficar um negócio sólido e que não vá destruir com o tempo, nem ser afetado por nada, alguma forma de empenamento, nem nada. E nela é fixada aqui a panela, que vai dar origem a essa caixa acústica do instrumento, que é responsável pela altura do som. Aqui é uma parte muito importante que eu quero mostrar, que é a escala do instrumento, que é o que vai fazer com que os acordes saiam quando for tocado. Para essa parte da escala eu geralmente utilizo o acapu, que é uma madeira que tem uma resistência bem legal e que também dá um som bacana para o instrumento. O acapu, em cima dele vão os trastes, que é um processo muito interessante, porque não pode ter erro, não pode ter margem de erro. E para que isso não aconteça, hoje em dia existem alguns sites que eles já elaboram uma medida de escala, e aí basta você imprimir em PDF e risca e corta e faz essa aplicação dos trastes no instrumento. Esse trabalho que eu faço aqui, que eu desenvolvo, ele se torna um trabalho importante justamente por isso, porque eu vou estar, de certa forma, resgatando um instrumento que está deixando de ser feito hoje em dia. São poucos os lugares e as pessoas que fabricam esse instrumento, que é um instrumento que é comercializado. Se você pesquisar um banjo, vai aparecer diversos banjos que são de fábrica, mas o banjo artesanal ele é uma arte que está se perdendo, uma técnica que poucos dominam, poucos fazem, poucos praticam.